Receba essa palavra profética na sua vida, a tempestade se acalma. Vamos ouvir a palavra de Deus como já acostumado, no nome de Jesus. Senhores irmãos, alegria mais uma manhã estar com os queridos, prestando nosso culto ao Senhor. Talvez alguns de nós, devido à correria do dia a dia, talvez nesse dia vai ser o tempinho que vai ter para desligar um pouco da correria, dos problemas, tudo que nos alude durante o dia e se concentrar, de fato, falar com Deus. Então, para muitos pode ser simples esse pequeno período, esse culto simples que nós fazemos todas as manhãs, mas com certeza para o Senhor tem grande valia e Ele recebe o toda a tua glória. Vou deixar uma palavra breve para a nossa meditação. Se encontra no livro de Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21. Vai falar exatamente sobre isso. A oferta da viúva pobre. Assim nos diz a palavra do Senhor. E olhando ele, viu os ricos lançarem suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançarem 2
pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo, e lançou mais do que todos essa pobre viúva, porque todos aqueles deram como oferta de Deus os que lhes sobrediam, ou do que sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Amém? Meus irmãos, essa passagem Deus falar um pouco sobre ela essa manhã. Jesus tinha acabado de ensinar os discípulos, alertando para eles não serem os escribas, mas voltados um pouco antes. Ele vai alertar para não serem os escribas, porque tudo que eles iam fazer, eles faziam justamente para as pessoas ao redor olharem e ver o que ele estava fazendo. Eles não tinham interesse nenhum de agradar a Deus, de louvar o nome de Jesus, nada. Eles simplesmente faziam para alguém de fora olhar, talvez pensar: nossa, esse homem, essa mulher, essa pessoa é um servo de Deus mesmo, está fazendo aquilo. Isso não é diferente nos nossos dias. Muitas das vezes, quem não conhece olha de fora e vê determinada situação e fala: nossa, que pessoa dedicada, está na igreja todos os dias, ajuda o próximo. Mas se nós formos olhar no fundo, muitas dessas pessoas estão fazendo simplesmente para ter esse tipo de conhecimento terreno. Então, na verdade, nós precisamos ser reconhecidos e citados no céu pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui ele está ali na casa do tesouro, e as pessoas vão chegando ali fazendo suas ofertas, meio que por ser costume já, fazendo uma coisa até mesmo mecânica. A palavra vai relatar que aquelas pessoas que eram uma situação melhor financeiramente, dava como se fosse uma coisa mais comum do mundo. Chegava ali e depositava tesouros, ouros, riquezas, propriedades. O certo, alguém que estava de longe olhava e ficava maravilhado, né? Nossa, aquela pessoa depositou uma fortuna no baú do tesouro ali, que maravilha. Mas a única intenção dessas pessoas era simplesmente fazer ali como um ato mecânico. Hoje não é diferente, meus irmãos. Muitas das vezes, se nós não nos atentarmos e pedimos a Deus para guardar as nossas vidas, nós não estamos livres disso. Se nós não vigiarmos, daqui a pouco, um culto maravilhoso como esse que nós estamos aqui nesta manhã se torna uma rotina. E não é o intuito de Deus. É melhor que você venha um culto no mês, mas você venha e se rase, se quebrante, se derrame aos pés do Senhor, porque você está aqui todos os dias cultuando a Deus como uma coisa mecânica, como uma coisa que você entra, ouve o louvor, ouve a palavra, vai embora, continua o seu dia, sua caminhada, como se nada tivesse acontecido, ou seja, a palavra não faz sentido para você. Mas às vezes aquele tempinho que você tem, eu preciso ir lá. Você sente desejo de vir, não para ver nosso pastorzão cantando, os louvores maravilhosos, muito menos para ver o irmão Gilmar na frente, mas para tirar um pouquinho do seu tempo, ainda que seja curto, ainda que seja rápido, mas só uma sente vontade de vir aqui louvar o nome do Senhor, de vir aprender um pouquinho mais a porção da palavra de Deus. Todo dia nós estamos aprendendo um pouquinho da porção, que a fonte, ela é inesgotável, ela nunca vai acabar, nunca se acaba, ela se renova todos os dias. Agora, cada dia que nós nos dedicamos, nós separamos um tempinho, nós estamos alimentando mais um pouco acerca dos ensinamentos de Cristo. Meus irmãos, aqui está falando literalmente sobre bens, sobre riquezas, propriedades, mas eu não quero me atentar isso, eu quero me atentar justamente ao tempo e também à oferta ao Senhor. E nos nossos dias, com a correria do século, é uma oferta preciosa. Louvado seja Deus para quem tem muito tempo
Quem dera nós pudéssemos ficar aqui louvando o nome do Senhor, aprendendo mais acerca da palavra. Sempre a gente para e bate um papo, com as experiências, um se preocupa com o outro, um aprende um pouquinho com o outro. Quem dera se nós pudéssemos passar o dia todo assim, mas cada um tem nossos afazeres. E aí, no dia a dia, uma correria em cima da outra. Você acaba de resolver uma coisa que já tem 2, 3 da frente esperando para você resolver. E Jesus, quando ele vê aquela viúva chegar e depois ficar 2 pequenas, e eu gosto da leitura de Lucas, porque ele é um detalhista, ele vai fazer questão de falar que eram 2 pequenas moedas, ou seja, o valor para aquelas outras pessoas não tinha sentido nenhum que ela vai chegar e depois ficar 2 pequenas moedas, tanta riqueza que já tinha sido depositada ali, tantos bens, com valores altíssimos, mas ela chega. Eu fico imaginando a cena, meus irmãos, daquela viúva, por certo, talvez até meio tímida, por ver aquela situação ao redor, chegaria no seu coração grata a Deus. Com certeza, ela fazia isso que ela fez, ela tinha uma gratidão que ninguém conseguiria mensurar no seu coração a Deus. E se ela tinha essa gratidão, porque ela vai depositar tudo que ela tinha. Lucas vai fazer menção de falar que foi tudo que ela tinha, da sua pobreza, nem da sua riqueza, mas da sua pobreza. E trazendo a forma que nós estamos discorrendo já há um tempo, às vezes nós temos uma horinha de 24 horas do dia, uma horinha somente para parar, sentar, meditar um pouco na palavra, elevar os céus da nossa nação, as nossas petições, que são muitas. Já repararam que a gente tem muito para pedir e tem mais ainda para glorificar, mas acaba que agradecer, talvez a gente nem faz tanto. É um erro nosso, eu sou o primeiro. Mas pedir, Senhor, abençoa meu dia, abençoa minha família, meus filhos, meus negócios, meu emprego, e por aí vai. Nós somos pedidos, mas andamos no dia dentro. Às vezes nós esquecemos simplesmente para ser obrigado por tudo. Eu tenho palavras para escrever tudo que o Senhor já fez pela minha vida. Vamos mudar? Amém. Vou glorificar, Senhor, obrigado pela minha família. Obrigado, Senhor, por ter dado saúde à minha casa, meus filhos. Obrigado, Senhor, por ter guardado meu local de trabalho, minhas funções, tudo aquilo que o Senhor me confiou. Porque, meus irmãos, às vezes parece que tudo que você conquistou foi você, mas nós somos, tudo que nós temos nessa terra aqui é emprestado. Porque se não for as mãos poderosas do nosso Deus, na verdade, eu e você não temos nada, mas Ele nos empresta para nós administrarmos, para nós cuidarmos, mas é as mãos poderosas dele que sustentam todas as coisas. Meus irmãos, o tempo é muito precioso. Talvez hoje em dia, se tratando do espiritual, seja mais precioso do que o valor monetário, do que riquezas. Porque não adianta você ter tudo e você vir ofertar a Deus como um costume. Eu vou lá porque eu tenho que ir, hoje é dia de culto. Eu vou lá porque hoje, sem sentido. Agora, quando você entra naquela porta, seja lá onde nós somos reunidos, mas você chega com o coração quebrantado, sabendo que se não fosse as mãos poderosas de Deus, você não teria nada, nem tempo você teria, porque nossa vida é um sopro, um ponto ligeiro, que começa hoje e daqui a pouco termina. Vai falar que 70 anos passou disso, é 12, fala, canseira, mas o Senhor tem sustentado o teu povo. Nós aprendemos, nós precisamos sair dessa manhã valorizando o tempo, não só para o nosso próprio benefício, mas nós precisamos sair daqui entendendo que de todo o tempo corrido que a gente tem, se não fosse o Senhor, nós não teríamos. Então nós temos que separar ainda um pouco, mas separar um tempo. E se ele for pouco, devido à correria, seja de coração. E se ele for coração, ficar que deu tudo que tinha. É como se um pouquinho que ela tivesse, ela pegou aquele pouquinho e entregou ao Senhor. Imagine, a passagem termina aí. Mas
E talvez aquelas outras pessoas, por mais bênçãos que recebesse, como já tinha muito, não fazia muito sentido, era como se fosse um carro a mais, uma propriedade a mais, um bem a mais, mas para ela não, para ela não. Meus irmãos, nós temos que aprender a ser gratos ao Senhor. Às vezes as pessoas vão olhar para você e falar, mas como que pode? Eu vejo aquela pessoa sorrindo, sempre alegre, sempre feliz, sempre com uma palavra boa dos seus lábios, e a situação dela é um pouco difícil, mas não sabe ela, ou as pessoas, que nossa gratidão está em bens, a estar no Senhor que nos proporciona todas as coisas. Meus irmãos, é uma palavra curta, como eu disse, mas que nós possamos sair da igreja amanhã nos dispondo mais ao Senhor. Eu creio que uma certa feita o pastor falou assim: se você pode doar a Deus 5 minutos do seu dia, ele até pegou pesado, 5 minutos não é nada, né? Mas ele falou: você pode doar 5 minutos do seu dia, doe 5 minutos, não 4 minutos e meio, não, 3, não. Já é pouco, mas doe do coração, isso é quebrante. Às vezes é um pequeno período que você vai ter tempo de parar, orar. Talvez alguns irmãos aqui tenham compartilhado a mesma experiência que eu. E às vezes você passa um dia corrido e quando chega de noite você vai fazer a sua oração e você começa a orar e fica caindo na cama orando. Porque esse nossas vidas é tão corrido, tem tanta coisa que a gente não. Nossa mente, nossa máquina, até o corpo vai cansando. E o Senhor sabe de todas as coisas, Ele entende. Nossa vida nessa terra não é descanso. Nosso descanso vai ser aquele grande glorioso dia que Ele vai nos chamar para perto dele, para estar falando sempre com Ele na eternidade. Mas Ele sabe também que se for 5 minutos, mas se for de coração, chega direitinho para o agora dele. Nós possamos sair dessa manhã com esse entendimento. Se você tiver como dar 10% do seu tempo, 20%, 50%, louvado seja Deus. Talvez até um dia que você conseguiu acabar com os problemas, resolver, adiantar algumas coisas, você vai ter um pouco de tempo a mais. Derrame os pés do Senhor. Nós não necessariamente precisamos estar aqui para orar. Necessariamente nós não precisamos estar aqui para louvar. Às vezes você está aqui dirigindo no trânsito e seu coração está alegre, você está sendo louvado seja Deus. Obrigado por mais um dia. E você está glorificando, você está ofertando aquilo que é de melhor no nosso tempo, no nosso dia que é o tempo. Isso é precioso demais. Ainda que às vezes passe desapercebido, o tempo tem muito valor, meus irmãos, porque é muito corrido. Se nós não vigiarmos, nós corremos um sério risco de passar o dia inteiro sem falar só obrigado mais um dia. Desde o Roger, para quem conhece, ele é cristão e ele, numa entrevista, ele fala: nunca levante da sua cama e já pega o celular que vai fazer as coisas. Levante, fique pelo menos 20 minutos sentado, respirando e eleve. Olha só, eleve seu pensamento a Deus, agradeça a Deus mais um dia. Se seu dia começa a correr às 7 da manhã, levante 6h30, levante 6, faça um pouquinho de esforço, vai ser obrigado mais um dia. Eu vou sair, mas se o Senhor não for comigo, eu não sou nada, eu não consigo vencer mais esse dia. Vamos comigo, convide o Senhor para estar na sua vida, no seu trabalho, no seu dia a dia, no seu casamento, na criação dos seus filhos, em tudo, meus irmãos, em tudo, porque assim nós seremos vitoriosos. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos essa manhã. Aí vamos louvar o nome do Senhor. Bom dia, queridos. Pai do Senhor. Lava os seus pés, por gentileza. A oferta que nós podemos dar para Deus não é aquilo que representa o valor monetário, mas é aquilo que representa o seu coração. Para o ser humano pode ser pouco, pode ser quase nada, mas aquilo que para o ser humano é pouco, é quase nada, para Deus é o suficiente para operar milagres, para abençoar pessoas, para a causa da história. Saímos dessa manhã com esse entendimento.
que precisamos olhar para o ferrador e aprender. Não é aquilo que eu tenho de valor para mostrar, mas é aquilo que está no meu coração. É isso que Deus quer de mim, Deus quer de você. Fechamos nossos olhos, oramos ao Senhor. Eterno Deus, querido Pai, neste momento, ó Pai, nós queremos te agradecer. Senhor, nós queremos dar graça por mais uma manhã. O Senhor tem nos instruído através da tua palavra, ó Pai, a respeito do Reino do Céu. Te bendizemos, ó Pai, porque a cada dia o Senhor vem nos orientar. O Senhor vem nos direcionar, ó Pai, como discípulo melhor, a como estar próximo do Senhor, a como obedecer ao Senhor, a como é servir o Reino dos Céus. Pai, te louvamos por cada vida aqui presente, por cada lar aqui representado, por cada familiar, Senhor. Bendizendo para nossas casas, nossas famílias, nossos empregos, nossos negócios, porque tudo nossas vezes, se não for o Senhor, nada acontece, porque nós aprendemos que estamos totalmente dependentes do Senhor, e o Senhor é tudo para nós. Glorifico a Deus o teu nome em nossas vidas, a cada dia, a cada instante, porque possamos estar romper de fé, segundo o querer e a tua vontade para nós, Senhor. Às vezes nós queremos que prevaleça a nossa vontade, nosso desejo, mas nós nessa manhã queremos declarar que seja feita a tua vontade em nossas vidas, como ela é no céu, porque no céu a tua vontade permanece, Senhor. Mas nós queremos que isso aconteça aqui na nossa vida, Senhor, em tudo que fizermos, e assim nós glorificamos. Bendito por essa reunião maravilhosa na tua presença, Senhor. E assim nós pedimos, oramos em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo repouse não só hoje, mas para todo sempre, agora e até a volta do Senhor Jesus. Amém.